Um ótimo dia, a paz do Senhor a todos que nos ouvem nessa manhã. É um prazer, uma alegria, mais uma vez, estar aqui transmitindo a nossa escola bíblica dominical, em especial a classe Sara, e aproveitar desde já, desejar a todas vocês, um feliz Dia das Mães, que Deus os abençoe grandemente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Muito bem, a lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título Um Chamado ao Arrependimento, e refere-se ao Salmos 51, Salmo de Davi. Só para lembrar aos irmãos, este salmo ele consta na lista dos salmos penitenciais. É o salmo em que Davi recorre à misericórdia de Deus e à graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Então, se você não tem a revistinha na sua casa, abra a sua Bíblia lá no Salmo de número 51, lição de número 6, domingo 10 de maio. Eu vou ler com vocês aqui o texto de referência, que está no Salmo 51, alguns versículos apenas, tá? Eu quero adiantar hoje, que eu não quero tomar muito tempo de vocês. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Muito bem, eu gostaria de contar rapidamente uma história do fato que aconteceu, o porquê o salmista Davi escreveu o Salmo 51 para nós entendermos melhor a lição. Vou contar esse fato, essa história que se encontra lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. E logo após nós já vamos dar a sequência aí a respeito do caminho do arrependimento. Amém? Muito bem. Os personagens que envolvem essa queda de Davi, esse deslize de Davi, é o rei Davi, Batseba, a esposa de Urias, Urias, um dos capitães de Davi, Natã, o profeta, que o Senhor Deus envia depois. Muito bem. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11, narra a história em que Davi, o rei Davi, é a época em que os reis saíam para a peleja, saía o rei, saíam os escudeiros, saía toda aquela armada para proteger o rei, e saíam os seus soldados atrás, dos lados, e iam dando cobertura ao rei. Nesse dia, nessa guerra, no caso, Davi não saiu à peleja, ele ficou em casa. Isso nos faz lembrar muito bem que quando nós temos culto, nós temos que ir para o culto, nós temos que ir para a igreja. Não fique em casa quando você pode estar na igreja, quando você pode estar no estudo bíblico, se você tem oportunidade. Enfim, diga-se de passagem. Mas Davi era para ter saído à guerra, à peleja aquele dia. E ele não foi, ficou na sua casa. E os palácios geralmente eram construídos nos lugares mais elevados da cidade. E dali, ele na sua casa, ele olhou para baixo e no terraço de uma casa ele viu uma moça, uma mulher, que estava se banhando. E ela estava nua, lógico, se banhando. E ele viu e achou ela formosa à sua vista e mandou os seus servos ir buscá-la, e trazer para ele, porque ela achou graça aos seus olhos, É a tal coisa do pecado, irmãos. Olhou, cobiçou e desejou. Temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, E Davi não vigiou, ele viu a mulher, mandou chamar para si, e chamaram ela e fizeram saber a ele quem era essa mulher. E foram ver, era justamente Batseba, esposa de Urias, que era um dos capitães do seu exército, E a Bíblia narra, então, no capítulo 12, 2 Samuel, que Davi a tomou, e foi para a cama com ela, e depois a despediu. Não muitos dias depois, ela manda avisar o rei Davi que ela estava grávida, pejada de um filho dele, E Davi, desesperado, o que ele fez? Mandou que trouxesse Urias na sua presença,
E Urias chegando até ele, ele diz a Urias, vai para sua casa, fica lá uns dias, uma semana, deita com a sua esposa, fica lá, descansa da guerra e tal. E Urias, por ser um homem muito reto e íntegro ao rei, ele não foi para sua casa, ele deitou nas portas do palácio e ali ficou, né? Depois fizeram saber a Davi que Urias não tinha ido. E Davi, preocupado para que ela viesse a ser grávida, né? A notícia da sua gravidez viesse à tona, né? Ele tinha que fazer com que Urias estivesse com ela um tempo para que dissesse depois que o filho seria de Urias, né? Aí chamou Urias para sua casa, para o seu palácio, e aí fez um banquete, embebedou Urias ficou embebedado, e falou para Urias, agora você desce, vai para sua casa. Mas mesmo assim, Urias não foi para sua casa, ele ficou com os seus servos por ali e tal, e Davi ficou sabendo que mesmo assim Urias não foi deitar-se com sua esposa. Terceira tentativa de Davi para encobrir o seu pecado. Mandou uma carta para Joabe, capitão do seu exército, dizendo das próprias mãos de Urias, dizendo para ele, olha, coloca Urias na frente da batalha, no ponto mais estratégico. A hora que vierem atacar, vocês recuam para que Urias seja ferido e seja morto. Veja bem, o pecado até então, ele pode ser até prazeroso e gostoso no momento. Mas depois que comete o delito, aí o diabo lança na mente da pessoa, na mente do crente, seja quem for, né? A desgraça, vem a tristeza, vem o remorso, vem o medo, vem o desejo de se esconder diante de Deus. Lembra lá no Jardim do Éden? E assim aconteceu também com Davi. Ele ficou muito preocupado, ficou aborrecido que viesse à tona a gravidez da sua mulher. E foi feito assim, Urias foi, o povo deu sobre o exército de Joabe e acabou ferindo Urias e esse veio a morrer. Aí Davi manda então seus servos ir lá na casa de Batseba e trazer ela e a possuí-la como sua esposa, como sua mulher, né? Aí no final do capítulo 11, ali no versículo 27, nós vemos ali que o Senhor Deus, porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Tá? Aí no capítulo 12, o Senhor Deus levanta o profeta Natã e manda Natã ir ter com Davi. E quando Natã entra na presença de Davi, ele diz, eu tenho uma palavra de Deus para você. E Davi fala, o que você tem? Né? Parafraseando. E Natã começa a contar uma outra história, ele diz assim, numa cidadezinha pequena havia dois homens, um pobre e um rico. O pobre, ele tinha ali um animal, uma ovelha, uma cabra pequena, né, que cresceu junto com seus filhos. E ele a criou com o bocado que ele dava da sua mão e da sua boca. Foi criado e cresceu junto com seus filhos. Ele tinha aquela cabra como um animalzinho de estimação. Todos eles gostavam e amavam aquela criação, né? E tinha um homem rico que tinha muitas vacas, cabras, ovelhas, tinha de tudo o homem rico. E vindo um viajante visitar o homem rico chamou seus servos e disse para ele, vai até a casa daquele homem pobre e traga a sua cabra, porque é bonita, é tenra, é gorda e tal. E aí os homens foram, né, e pegaram da cabra daquele homem, matou, e aquele homem então fez um banquete para o seu viajante, né? Aí Natã, o rei Davi, enfurecido, ele disse a Natã, digno de morte é este homem, deve ser restituído tudo que em quadruplicado a este homem, pelo mal que fez ao homem pobre, esse rico deve morrer e tal. E Natã olhou para ele assim, diz o Senhor Davi, este homem é você. E aí Davi caindo em si, né? Aí ele percebeu que o seu pecado, Deus não havia se agradado do incesto que ele havia cometido. Ele percebeu na hora. Então aí nós vamos entrar na lição de hoje, que é o Salmo 51. Por que eu contei tudo isso daí? Para chegar no Salmo 51. O Salmo 51 é o motivo da humilhação e do pedido de perdão de Davi ao Senhor Deus. O Salmo 51 foi escrito justamente por causa desse incesto, desse pecado que Davi havia cometido e Deus não havia se agradado. Muito bem. Na lição de número 1, esse foi o contexto histórico, né? Depois vem as transgressões de Davi, que acabamos de falar, né? E depois nós já viemos aqui para o caminho, né?
o caminho do arrependimento. Então nós vemos que Davi, sendo um rei, sendo um grande homem de Deus, né, até ele acabou se deslizando na vida, acabou cometendo esse pecado, né? E assim nós temos que tomar muito cuidado e temos que ter uma vida de vigilância na presença do Senhor, o nosso Deus, né? Então vamos ver o que aconteceu. Davi acabou caindo, errou, pecou. O profeta foi lá e desvendou o seu pecado diante de Deus. Mas nós vamos aprender muito com Davi também. Sabe por quê? Porque Deus muitas vezes ele não tem prazer no homem que é perfeito, no homem que se julga bom, que se julga justo, isso, aquilo. Não. Deus muitas vezes tem prazer no homem que cai e que peca, mas que se arrepende e que reconhece o seu pecado. Tá? Então nós vamos lá. O caminho do arrependimento. Primeiro, o reconhecimento do mesmo. Para que o homem adquire paz com Deus, a salvação em Cristo Jesus, o seu Filho, existe o caminho da salvação. Tá? Existe a doutrina da salvação, como é chamado, que nós dali aprendemos muitas coisas. Que começa assim. Primeiro, reconhecimento do pecado, confissão do mesmo e abandono do mesmo. Tá? Então, vamos lá. No Salmo 51, versículo 3, nós vemos ali Davi reconhecendo o seu pecado. Olha que coisa interessante. Ele fala assim, ó, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, uma coisa importante que o ser humano tem que aprender, irmãos, nós temos que aprender, é reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, que muitas vezes nós achamos que é uma coisa pequena, é uma coisa isso, aquilo, mas dentro de nós, ninguém nos engana a nossa mente, irmão. Nós vamos saber que aquilo ali está errado, mas às vezes a gente acaba reincidindo no erro, no pecado e na falha. Quando, ao contrário, devíamos reconhecer aquilo lá. O que é reconhecer? O reconhecimento do pecado é reconhecer a falha, aonde errou, aonde pecou, aonde caiu, aonde entristeceu o Espírito Santo. Né? E quando nós tomamos esse conhecimento, irmãos, é muito importante. É o caminho da vitória, é o caminho da bênção, é o caminho da reconciliação com Deus. Né? Então nós vemos aqui, porque eu conheço as minhas transgressões. Então nós precisamos de confessar, eu conheço onde eu errei, eu conheço aonde eu caí. O pecado de Davi foi muito grande, um pecado de adultério, mas nós vemos aqui, na hora, ele reconhecendo, e ele diz, conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Entendeu? Lá no Salmo 32, verso 3 e 4, que eu acho interessante também aqui, o salmista, quando ele fala assim, ó, quando eu guardei silêncio, envelhecer os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Tá vendo? Então ele diz assim, ó, quando eu guardei o silêncio, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Ou seja, enquanto eu estive calado, enquanto eu estive tentando esconder o meu pecado, a minha falha, a minha falta, os meus ossos secaram-se, ele fala, né? Envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia, pelo meu bramido, ou seja, o seu clamor, a sua angústia, né? Aquilo ali perturbava a alma de Davi, né? E vou dizer uma coisa para vocês, todo pecado encoberto, tudo aquilo que a gente faz, toda transgressão que nós sabemos e temos consciência que aquilo é errado, que Deus não se agrada, nós temos que dobrar o nosso joelho e buscar no Senhor a misericórdia do Senhor, sempre reconhecendo os nossos erros. Nunca procura se justificar dos seus erros e das suas falhas. Nunca faça isso. Pelo contrário, reconhece-o diante do Senhor, entra no teu aposento, dobra a porta, fecha a porta, dobra o joelho e busca a presença do Senhor. Senhor, pequei contra ti. Senhor, foi nisso. E não tenha vergonha. Porque para pecarmos nós não temos vergonha, mas na hora de reconciliar, de reconhecer os nossos erros, aí nós vamos ter vergonha. Né? Mas irmãos, deixa a vergonha de lado. Procura a presença do Senhor, busca o Espírito Santo
e reconheça os nossos erros quando errarmos, os nossos pecados e as nossas transgressões, porque não tem outro que tem maior prazer do que Deus de perdoar os seus pecados e perdoar as nossas faltas e as nossas falhas diante do Senhor. Amém? Muito bem. Então, primeiro, o reconhecimento do pecado. Né? Segundo, confissão. Então, você reconhece o seu pecado e depois você confessa. O salmista ele fala aqui, porque eu conheço as minhas transgressões. Então, não é só importante você se dar conta de conhecer o seu erro, mas nós temos que dar conta também de confessar os nossos pecados diante do Senhor. Tá? Então, no Salmo 51, nós estamos falando sobre o Salmo 51, né? O caminho do arrependimento, ou um caminho ao arrependimento, que está em Salmo 51, tá bom? Para você que está começando a ouvir agora. Então, ele diz assim, sobre o tópico 2, confissão, Salmo 51, verso 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Vou repetir, contra ti somente pequei. Então nós vemos aqui agora o salmista, ele confessando. Nós vemos no versículo anterior, no versículo 3, ele reconhecendo, no versículo 4, ele confessando os seus pecados. Contra ti somente pequei, Senhor. Né? Então, é fácil você reconciliar, é fácil você reconhecer, é fácil você confessar? Não é fácil. Mas quando nós temos um coração voltado e disposto a fazer isso, nós buscamos a ajuda no Espírito Santo do Senhor. Tá? Nós buscamos ajuda no Espírito Santo e oramos ao Senhor e pedimos, Senhor, me dê graça para que eu ponha o meu coração no teu altar, para que eu abra a minha alma diante de ti, Senhor Deus. Amém? Então, ele fala aqui, contra ti somente pequei. E no Salmo 32, novamente, vamos voltar no Salmo 32, no versículo 5, ele fala, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Confessei-te o meu pecado. Irmãos, confessar não exige palavras difíceis, não existe uma teologia que te ensina a você confessar os seus pecados, nada disso. É uma coisa simples, embora um pouco constrangedor, irmãos, mas é uma coisa simples. Basta você dobrar o seu joelho, abrir o seu coração diante de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, pequei contra ti. E reconhece o seu pecado. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou falho, Senhor. E eu errei nessa parte. E confessa a Ele assim, assim, assim. E busca no Senhor a sua graça, a sua misericórdia e o seu perdão, que nós vamos falar agora no próximo tópico. Tá bom? Então, confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Entendeu? Existem coisas que nós temos como pecadinhos, irmãos. Não existe pecadinho e pecadão. Não existe. Pecado é pecado. Se você reconhecer, confessa nele. Não vai deixando, não vai protelando a sua vida de pecado. Porque são como ervas daninhas na sua vida espiritual. As ervas daninhas, ela cresce no meio das outras flores que são boas. Ou seja, você tem o fruto do Espírito, você tem a graça de Deus, você tem a salvação, o amor de Deus na sua vida, você tem uma história com Deus. E de repente os pecados que você vai deixando, vai protelando, vai deixando, tornam-se como ervas daninhas. O que elas fazem? Elas sugam toda a seiva, o nutritivo que a terra tem ao seu redor e cresce e tenta sufocar a flor que existe em você, os frutos que existem em você do Espírito Santo. Né? As ervas daninhas, elas fazem isso. Ela vem para estragar, ela vem para abafar, ofuscar a visão de Deus na sua vida. Então não permita que esses pecados, entre aspas, pecadinhos, se tornem como ervas daninhas na sua vida espiritual. Expurga-os, irmãos. De que forma, irmão João? Confessando, orando e pedindo perdão ao nosso Deus. Amém?
Muito bem. Eu pus uma observação aqui da seguinte forma. Os pecados não confessados afastam o crente de Deus, tornando-o apático, torna a mente cauterizada e, consequentemente, o leva à morte espiritual. Vendo? O pecado não confessado nos distancia de Deus, nos afasta de Deus, nos torna apático às coisas espirituais de igreja. Daqui a pouco perde o desejo de congregar, o desejo de louvar, o desejo de estar na casa de Deus. Ele vai se afastando, se distanciando de Deus. Aí ouve uma música evangélica, ouve uma pregação no rádio, no carro, alguma coisa. Ele não tem mais sensibilidade para aquilo ali. Por quê? Porque a mente está cauterizada, como diz Paulo. Está engessada para não receber mais a sensibilidade ou ouvir mais a voz do Espírito Santo. Entendeu? Então devemos tomar cuidado com isso. Os pecados não confessados afastam o crente de Deus, o torna apático e também pode cauterizar a sua mente e depois, consequentemente, levá-lo à morte espiritual. Certo? Muito bem. Então, nós estamos aí alguns passos, o caminho do arrependimento. Primeiro, reconhecimento. Segundo, confissão. E terceiro, abandono do mesmo. Abandono do mesmo. Ah, mas tem como abandonar, irmão? Tem, ou se tem. Com a graça de Deus, ninguém é super-homem. Mas temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida que nos fortalece, que nos dá graça. Entendeu? Só tem que partir de nós o querer abandonar. Você tem que ter o desejo de abandonar os seus pecados. Você entendeu? Amém? Você tendo esse desejo de buscar no Senhor, o resto o Senhor Deus faz. O impossível Deus faz. Que é curar a nossa alma. Glória a Deus. Então, terceiro, abandono. Provérbios capítulo 28, versículo 13, falando ainda sobre o Salmo 51, a lição de número 6 da nossa EBD, classe Sara. Glória a Deus. Nesse domingo de manhã maravilhoso, dia das mães, nós vamos falar agora sobre o abandono do pecado. Provérbios 28, versículo 3, ele diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, olha só, alcançará a misericórdia. Pronto. Irmãos, você quer Deus levantar-se do seu trono e curvar-se para a terra para abençoar alguém é quando um crente, é quando um homem, é quando uma mulher, é quando um jovem, ele reconhece o seu pecado, ele confessa o seu pecado e ele abandona o seu pecado e busca a misericórdia de Deus, irmãos. É isso, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, ou sondam toda a terra, procurando aqueles que o adorem de verdade. Você entendeu? Buscando um coração que está voltado para Ele. Se tem uma coisa que o Senhor Deus, Ele não suporta, se posso usar esse termo, parafraseando, é um coração que se arrepende, contrito, quebrantado, que chega diante dele e fala, Senhor, pequei contra Ti, reconheço os meus pecados, e eu quero abandonar a partir de hoje. Me perdoe, Senhor. Irmãos, não tem coisa que melhor para Deus como um coração desse. Amém? Então ele fala aqui, Provérbios 28, vou repetir, o abandono do pecado. E ele fala assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, e deixa, ou seja, e abandona o seu pecado, alcançará misericórdia. Pronto. Entendeu? Então é necessário reconhecer, é necessário confessar e é necessário abandonar o pecado. E agora depois vem a purificação, vem o perdão. Entendeu? Deus, ele sempre está e sempre esteve e sempre estará disposto a perdoar o homem que se arrepende, que reconhece o seu erro e que reconhece o seu pecado. Repito o que eu falei no início aqui, Deus não tem prazer naquele que é bom, que é forte, que é isso, que é aquilo, que é certinho, não. Deus tem prazer no homem que reconhece o seu pecado, no homem que abandona o seu pecado, no homem que volta-se para o Senhor Deus e busca em Deus uma vida de retidão e uma vida de santidade.
Tá? Tudo isso daí, depois, irmãos, eu quero comentar aqui com os irmãos o seguinte. Os pedidos de Davi, eu achei interessante isso daqui. Depois de tudo isso que nós comentamos, que nós falamos, nós vemos aqui alguns pedidos de Davi que eu achei muito interessante, que eu quero aqui comentar com vocês. Primeiro, a sua purificação ele pede ao Senhor. Ele diz lá no Salmo 51, verso 7, ele fala assim: purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Olha que coisa interessante. Purifica-me com hisopo. Só diga-se passagem, hisopo, irmãos, era um arbusto aromático, né, com cachos de flores amarelas, né, que eles usavam muito isso daí, os judeus usavam muito isso daí, os hebreus também, lógico que é o mesmo, né? Eram muito usados nas cerimônias da purificação, tá? Então eles se purificavam, ele pegava esses cachos amarelos, né, o hisopo, eles pegavam na água assim e se purificavam, se banhavam. Então o perfume daquilo ali o tornava ali aromático, né? Eram flores aromáticas. Então depois do banho, depois de se purificar, eles se, como se diz, aspergiam, né, a água com esse hisopo, com essa flor, com esses cachos de flores amarelas, né, para deixar um aroma agradável e limpo ao mesmo tempo. Então esse daí era o sistema dos judeus, né, da purificação, do ato de purificação deles, tá? E o salmista ele fala: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Meu Deus, que coisa linda, irmãos. Então, depois de reconhecer, pedir perdão, abandonar o seu pecado, ele fala: Senhor, agora eu quero que o Senhor me lava. E foi o que Cristo fez conosco. Foi o que Cristo fez por nós. Veja bem, os nossos pecados são purificados pelo sangue de Jesus. O sangue da aspersão, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 24, lá é chamado o sangue da aspersão, porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e o seu sangue foi derramado. O seu sangue foi espargido por nós lá na cruz do Calvário. Entendeu? Então, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, João fala assim, ó: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, olha para mim, irmãos. Uma vez que você reconheceu o seu pecado, aceitou Cristo como Salvador, você passa a ter na sua vida o sangue de Cristo espargido sobre a sua vida, porque é através do sangue de Jesus que nós somos purificados, lavados e redimidos. Aleluia! É com esse sangue sobre a nossa vida que nós temos paz com Deus. É o que nós vamos falar daqui a pouco e já estarmos caminhando para encerrar essa matéria. Então, tá aí, ele pede, o primeiro pedido dele, a sua purificação. É o que Cristo fez por mim, é o que Cristo fez por nós, por você. Segundo pedido, um coração sábio. O salmista Davi, ele era um homem sábio. Ele caiu, ele pecou, mas ele era um homem sábio. Ele sabia que, buscando sabedoria para o seu coração, toda a sua vida estaria bem na presença de Deus. Né? Porque Provérbios fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as saídas para a vida. Veja bem, Salmo 51, verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Olha, o que é esse oculto? A sabedoria de Deus não se busca na faculdade. A sabedoria em Deus não se busca numa religião. A sabedoria de Deus se busca no joelho, no oculto, na comunhão com Deus, na leitura da sua palavra, na meditação da tua palavra, na escola bíblica dominical, na classe Sara. É lá que você busca o conhecimento de Deus para o seu coração. E o salmista sabia disso, que o conhecimento para o seu coração, para ter um coração sábio, tá? Para ter um coração sábio na presença de Deus, ele tinha que buscar ao Senhor em oculto, ele tinha que buscar nos oráculos de Deus o seu conhecimento e a sua sabedoria. Então, ele deixa bem claro, eis que amas a verdade
no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Eu repito, Davi era um homem sábio, irmãos. Porque ele buscou, depois de tudo que ele passou, ele buscou um coração sábio. Tá? Por quê? Acabei de falar o Provérbios. Provérbios ele fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Tendo um coração sábio, um coração na presença de Deus, um coração guiado por Deus, todas as áreas da sua vida serão prósperas e abençoadas. Se você guardar o seu coração na palavra de Deus, conforme os desígnios de Deus. Amém? Muito bem. Então, esses dois pedidos que Davi fez, e para finalizar, quando somos perdoados pelo Senhor, recebemos a alegria da salvação. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda esse salmo, a lição de hoje, essa matéria de hoje. Olha só, quando somos perdoados, recebemos a alegria da salvação. Salmo 51, lógico mesmo, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quem está falando isso? O salmista Davi. Tá? Mas por que ele fala torna? Porque ele já tinha experimentado a salvação em Deus. Ele já tinha experimentado uma vida de vitória. Ele já tinha experimentado uma vida de andar com Deus, de ouvir Deus, de falar com Deus, de sentir Deus na sua vida. Quando somos perdoados pelo Senhor, recebemos a alegria da salvação do Senhor em nossa vida. Glória a Deus. Não é a alegria que o mundo lá fora oferece, não é a paz que o mundo lá fora oferece, mas ela provém de Deus e ela brota em nosso coração, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, finalizando, no Salmo 51, verso 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustenta no espírito voluntário. A alegria, ela proporciona isso em nós, então. Alegria, gozo na alma, paz e felicidade. Passamos a ter paz com Deus, passamos a andar com Deus. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, feliz Dia das Mães para vocês, um ótimo domingo, um ótimo almoço junto de seus familiares e que Deus abençoe. E estou certo que logo, muito logo, em breve estaremos todos juntos no templo, louvando e adorando o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Classe Sara. Estamos juntos. Deus abençoe.